Consumir alimentos saudáveis é super importante para a saúde, mas também é importante fazer a higienização correta desses alimentos. Assim, nós vamos evitar contaminações por parasitas que podem causar doenças. Mas como fazer essa higienização? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então vamos lá, o primeiro passo depois que você chegar das compras é você pegar esses alimentos e trocar de sacola ou então passar eles para uma sacola maior. A minha dica é que você já tenha em casa uma sacola própria para isso, uma sacola lavável, que fique fácil para você estar lavando ela depois que você utilizar. Pegou esses alimentos, você vai colocar eles nessa sacola maior, vai fechar e vai colocar eles na geladeira por 2 horas. Por que é importante a gente levar para a geladeira primeiro? Porque o alimento em temperatura ambiente, ele pode acabar absorvendo aí um pouco dessa água que a gente vai, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Então é importante que ele seja gelado para que essa higienização ela seja mais eficaz. Depois das 2 horas que eles passarem na geladeira, você vai precisar preparar uma solução clorada. E para isso você pode utilizar uma água sanitária como essa que eu estou utilizando aqui, ou então você pode utilizar aí alguns desinfetantes mesmo para alimentos que são próprios. Eles são à base de cloro, então eles são próprios para você estar utilizando aí para fazer a higienização dos alimentos. A água sanitária, ela também pode ser usada, desde que ela seja própria para isso. E como que você vai saber se ela é própria? Primeiro ponto é que ela não deve ter cheiro. Então tem algumas águas sanitárias que vão ter cheiro, lavanda, enfim, essas não servem. O segundo ponto é você vai conferir aqui atrás, olha, se ela tem alguma indicação, você vai lá em indicações de uso e você vai ver se tem alguma indicação lá de alimento. Então as que são próprias para utilizar em alimentos, elas vão ter aqui uma indicação. Então essa daqui, por exemplo, ela tem aqui a indicação, tá vendo? E essa indicação vocês também vão precisar prestar atenção na indicação do fabricante. Essa daqui que eu tô mostrando para vocês, ela orienta aqui diluir 15 ml, tá vendo? Uma colher de sopa dessa água sanitária em 1 litro de água. Então essa daqui, para fazer a higienização, a cada 1 litro de água a gente vai adicionar 1 colher de sopa. É muito importante que vocês confiram aí na água sanitária ou na solução de desinfecção de alimentos à base de cloro que vocês vão estar utilizando, porque isso vai variar muito. Então essas receitinhas prontas da internet, coloca 1 colher de sopa para 2 litros, uma para 1 litro, não é receita de bolo, gente. Cada água sanitária ou cada desinfetante, ele vai ter uma concentração de cloro diferente e o fabricante, ele sabe qual concentração aí vai ser melhor para estar utilizando em cada quantidade de água. Então sempre confiram aí essa informação no rótulo, tá bom? E outra informação que vocês também devem conferir no rótulo é o tempo que esses alimentos eles devem ficar de molho nessa solução clorada. Essa daqui em específico que eu mostrei para vocês, ela pede 10 minutos, mas vocês vão conferir aí na que vocês estiverem utilizando, tá bom? Então, voltando agora para o nosso passo a passo, a gente já levou para a geladeira, preparou a solução clorada, agora a gente vai pegar os alimentos que estão lá na geladeira e a gente vai lavar eles em água corrente. Então, abre as sacolas, coloca aí na pia e vai lavando em água corrente. Conforme você for lavando em água corrente, você vai colocando eles na solução clorada. Você vai colocar eles precisam afundar mesmo. E uma dica interessante é, se eles ficarem boiando, você pode pegar algum utensílio de cozinha pesado, um prato, por exemplo, e você põe em cima, que ele vai ajudar aí a deixar esse alimento imergido mesmo na água, tá bom? Folhas como hortaliças no geral, alface, couve, essas vocês têm que lavar com muita atenção. Então, folha por folha, não vai tentar lavar o pé inteiro não. Vai tirando folha por folha, lava os 2 lados em água corrente. Essa primeira etapa de lavar em água corrente, ela é muito importante, porque aqui a gente vai estar tirando aí sujidades que são vistas a olho nu mesmo, são folhas, são grãozinhos de areia, enfim. Então, ela também é muito importante. Colocou de molho, conferiu lá na tua água sanitária, no teu desinfetante, qual que vai ser aí o tempo. Depois que ter dado esse tempo aí, você vai pegar esses alimentos, vai colocar então aí para escorrer. Então coloca ele no escorredor e o próximo passo vai ser você lavar esses alimentos em água corrente novamente, mas só pode lavar em água corrente se essa água corrente ela for uma água potável, tá bom? Se ela for uma água aí tratada, não pode lavar com aquela água direto da torneira, porque você pode acabar
contaminando novamente esses alimentos, porque sim, na água da torneira também podem ter parasitas, também tem bactérias. Então, só lava se for com água tratada. Se você não tiver à disposição no momento, não tem problema, deixa secar naturalmente. O cloro, ele é volátil, gente, então ele vai se dispersar e não tem problema, você não vai consumir ele ali, a fruta ainda molhada, mas cobre ela, ou então põe num lugarzinho que não vai ter mosca, mosquitos, e deixa secar ali naturalmente. No geral, alimentos que a gente não consome com a casca não precisa de todo esse processo, né, de colocar de molho e tal. Por exemplo, as bananas. As bananas você pode lavar só na água corrente mesmo, pode utilizar uma buchinha própria para isso e pode colocar um pouquinho de detergente neutro. Pode fazer isso com a melancia, pode fazer com abacaxi, pode fazer com pepino e outros legumes aí, tá bom? Então pode estar fazendo isso. Então essa é a orientação para fazer a higienização dos alimentos, mas existe também algo muito perguntado por vocês, que é como tirar agrotóxico dos alimentos, gente. Existe uma forma de tirar tudo? Não existe. Por quê? Porque existem aí dois tipos de agrotóxicos. Existem os agrotóxicos que são chamados de sistêmicos. Esses eles são colocados ali na terra e eles são absorvidos pelas raízes e acabam ficando ali frações no interior mesmo do alimento. Esses não tem como a gente retirar. Mas existe também um segundo tipo de agrotóxicos, são aqueles que são pulverizados, que são jateados nos alimentos, nas plantas, nos frutos. Esses ocorre sim uma absorção por parte do fruto, mas uma boa parte ela se concentra na casca. Então alguns estudos mostram que há uma diminuição considerável dessa quantidade aí que fica concentrada na casca quando a gente higieniza da seguinte forma. Então a gente vai utilizar aí 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio para cada 1 litro de água. E você vai, depois de fazer aquele processo da água sanitária, você vai pegar, você vai colocar nesse bicarbonato, deixa lá por 15 minutinhos. Depois que você deixar por 15 minutinhos, você ainda precisa passar por uma segunda etapa, que vai ser mais 1 litro de água, mas dessa vez com 2 colheres de sopa de vinagre de álcool. Então você tirou ali daquela solução que estava com bicarbonato, rapidinho você vai mergulhar na solução de vinagre e depois você retira, tá bom? Então essa é uma forma de diminuir uma porcentagem aí de agrotóxicos que são concentrados aí na casca desse alimento. E se você não quer utilizar nenhuma dessas formas, se você não quer utilizar água sanitária, eu vi falando muito mal de água sanitária e tal, tudo bem, eu te entendo. Existe uma forma também que consegue eliminar. Primeiro a água corrente, que ela já elimina bastante aí, tá bom? Mas você pode estar utilizando também, se você não quiser utilizar nenhuma dessas formas, o quê? 1 litro de água e 1 colher de sopa cheia de sal. Então você coloca aí, mistura bem para esse sal ele ficar bem dissolvido e coloca os alimentos ali de molho por 15 minutos. Esse do sal, por exemplo, eu gosto de utilizar quando a gente vai lavar brócolis, couve-flor, para não colocar na água sanitária. Então é uma forma de se higienizar essas hortaliças, mas também vocês podem utilizar com frutas, que ele vai ter um efeito benéfico também, tá bom? Então eu espero que alguma dessas dicas aí tenha ajudado você, que você consiga aí colocar em prática na sua casa para você ficar livre de parasitas que não são nada bons também, né, gente? Então vamos comer saudável com mais segurança ainda. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém também que tá precisando aprender isso. Se inscreve no canal que aqui tem dicas sempre, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.